sejam muito bem-vindos a mais um podcast Na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com João Choubert. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai receber, gente, a Érica Guimarães, empreendedora e gestora da terceira geração da Bala Galo Doce. Então, que com certeza participou da infância de muitas pessoas que estão nos assistindo. Érica, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada. Seja super bem-vinda. E, Érica, pra gente é um prazer receber você aqui conosco. Muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouco aí dessas 3 gerações, né? Sim. E para quem está nos assistindo, conhecer um pouco, né, da história. Conta aí pra gente um pouquinho da história da Bala Galo Doce. Então vamos lá, gente. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Porque quando a gente fala de tradição, a gente fala de família, fala de amor. Exato. A Galo Doce começou com meu avô, né? Um imigrante português. Vinha do meio de restaurantes e surgiu essa oportunidade para ele num momento difícil, né? De adquirir a fábrica de um grego, né? Legal. Que já não estava mais querendo tocar o negócio e ele, como um bom empreendedor, né? Como a gente diz hoje em dia, ele topou o desafio e é uma bala que é uma técnica muito especial, né? E ele não tinha a mínima noção. Então, o grego se comprometeu com ele a ficar 1 ano ensinando, né, a produção, só que esse grego faleceu em 1 mês. Então, aí é que a gente fala que é a verdadeira raiz, né? De quem quer fazer o negócio acontecer, porque ele tinha um negócio, tinha que fazer dar certo, né? Porque tinha família aqui, tinha um monte de gente que dependia dele. Sim. E ele foi e meteu a mão na massa, literalmente. Né? E aí foi aprender com os funcionários, né? Legal. Naquela época, criança podia trabalhar, menor de idade, então tinha muita gente ali para ensinar ele, mas muitos não sabiam os detalhes realmente. Então ele que teve que ir para a produção, queimou lá a mão, porque a nossa bala, né, é quente, então ele começou esse processo. E seguiu, né? Conseguiu aprender, conseguiu perpetuar o produto. E aí, um tempo depois, meu pai assumiu junto com ele. Meu pai era o genro, não era o filho. Né? Então, muita gente acha, né, que passou de geração em geração, mas do pai para os filhos. Não, primeiro foi o genro. Então, meu pai assumiu com ele a produção, né? Quando meu avô se afastou. E futuramente foi minha mãe. E aí eles ficaram durante muitos anos ali juntos, né? Anos 90 a gente teve um boom de produção, né? A empresa cresceu muito, expandiu para o Brasil inteiro. E aí, mais à frente, minha mãe veio, ficaram os 2 juntos e depois eu vim com o falecimento do meu pai, eu assumi a produção junto com a minha mãe. Legal. E aí, na pandemia, eu assumi e veio meu marido junto. Show de bola. Então, você é a terceira geração ali a tocar. E quando a gente fala desse processo de sucessão, a gente lê sobre isso, vê muitas dificuldades para conseguir fazer essa sucessão, para ter uma sucessão bem sucedida. A gente estava até comentando no episódio anterior a esse, que tem muitas gerações que não querem assumir também, então tem esse tipo de problema. Quais foram essas maiores dificuldades que você enfrentou até conseguir, de fato, tomar a frente aí do negócio? Realmente não é fácil. Né? Ainda mais, eu acho que porque tem uma mistura muito grande da questão familiar, né? Uma coisa é você passar uma geração, né? Uma direção de uma empresa para uma pessoa que você não tem vínculo. Outra coisa é quando você assume uma empresa que são seus pais, né? No meu caso, meu pai faleceu, então eu cheguei num momento delicado ali também, né? Da empresa, e é sua mãe. E aí é outra mentalidade. A gente tinha uma coisa, né? Ela muito guerreira, muito trabalhadora, mas tem uma mentalidade que ela aprendeu com meu avô. E aí muitas coisas você quer implementar, você não consegue. Então você tem que ter um jogo de cintura, até porque você também tem que se posicionar, né? Ali você tem que colocar muito que vocês são sócios, são parceiros. E aí a geração que tá há mais tempo, muitas vezes encara como, estão querendo me tirar daqui, né? Então tem esses conflitozinhos, mas nada que a gente não vá dando um jeitinho, lidando, né? E respeitando e ensinando, né? Aprendendo, ensinando, fazendo essa troca. Né? No meu caso, ainda teve uma questão, né? Com a questão dos funcionários entenderem. Muitos me conheceram pequenas. Né? Era aquela menina que ia pra lá fazer bagunça na produção. Ainda tem os funcionários que são bem antigos lá não, também. Não, tem. Né? Meu mestre baleiro me conheceu literalmente pequenininha. Né? Então, assim, você tem todo esse processo de
de se posicionar, manter o respeito, né? E conseguir ter eles com você. Sim. Né? Isso é Essa importante. confiança, tudo isso. Mas a Mas gente consegue. você assumiu o negócio por necessidade, ou você queria, foi algo que aconteceu assim, aconteceu algum problema, preciso que alguém entre pra dentro. Eu sempre gostei muito da produção. Eu sempre gostei muito, assim, eu tenho um irmão, né, e os funcionários até brincam e falam, não, seu irmão vinha pra cá pra jogar bola com a gente no intervalo. E eu sempre gostei. Então, eu sempre fui aquela, participava de bazares, né, quando os meus pais iam. Quando a gente teve uma época, teve parte de chocolate, eu fazia os recheios em casa. Então, eu ia pra produção mesmo desde pequenininha. Legal. Né, gostava lá de ficar embalando, de ficar produzindo. E aí, só que a vida vai te levando para outros caminhos. Quando meu pai faleceu, eu falei, tá na hora de eu ajudar e encarar o processo junto, né? Mas eu sou formada em gastronomia, então é uma área que eu gosto realmente. Então não foi... Já tem. Eu gosto da produção. E a Galo Doce tem 40 anos, né? E assim, é muito tempo de mercado. Como que vocês fazem para se manter competitivos? Quais são os desafios, assim, com tanto tempo de empresa? Já chegou um momento, assim, que vocês pensaram em encerrar? Ou já teve alguma dificuldade, assim? Já, assim. Muitas vezes eu me questiono, né? Quando veio a pandemia, foi uma coisa que pra gente... A gente falou, gente, e agora? Né? Porque da noite pro dia a gente parou. Né? O mundo parou. E aí a gente, graças a Deus, a gente tem, assim, muitos fãs reais, né? A gente tem, então, assim, o que a gente mais escutava nesse momento que a gente foi pra frente, né? A gente vendia muito pra lojista, então a gente tava muito nesse contato com o lojista e não com o consumidor final. E aí eu me coloquei, né? Comecei a mandar cartinhas para quem comprava, a gente não tinha essa cultura de venda direta pro cliente. E aí a gente começou um processo mesmo de acolher esse cliente. E o que a gente mais escutava é, pelo amor de Deus, não fechem. Não deixem fechar, a gente ama isso. Então, assim, pessoas ligando mesmo, chorando. legal. Ainda bem que vocês estão aqui, é um momento de alegria pra gente. Então, é isso que acaba motivando a gente a estar ali, né? Ó, E gente, superar. Vamos mostrar isso aqui, que eu ia ó. falar, Pode que hoje pegar o aqui, ó. episódio está doce. Olha Doce, isso, doce. gente. Olha, que delícia. Isso aí. Olha, gente. A gente marcou aí, né? Aí, Muito falando, infância. esse pirulito ali colorido eu já comi muito. É, Esse não, aqui Quem não muito. lembra do Chaves, né? não, Esse aqui era tradicional muito. demais, gente. Vocês estavam falando de grau, a gente passou domingo no grau. Aí grau. tem um pouco que eu tem, não... tem lugar que você passa ali, você já lembra logo, né? É. É verdade. Na casa do Legal. alemão também. É a Casa do Alemão, um cliente nosso, assim, parceiro desde de sempre. Muita gente acha que é deles, né? Que é de Petrópolis a bala por conta da Casa do Alemão. Então são E a clientes fábrica nossos. é aqui no Rio? É aqui no Rio mesmo ou na região metropolitana? Não, aqui no Rio. Aqui no Rio. Uhum, Né, originariamente era em Benfica, uhum. e aí em 79 ela foi para Tomás Coelho, onde a gente tá desde até então. Ah, legal. Né? A Legal. gente fica ali na zona norte do Rio. Quantos funcionários vocês estão lá hoje? Hoje nós estamos com 8 funcionários. Legal, show. Né? Aí São distribuem mais o foco é no Rio de Janeiro e próximo A vai gente, até... a gente distribui para o Brasil inteiro, Uhum. né? Para o Brasil inteiro, mas o nosso forte atualmente é Rio e São Paulo, essa região de estrada, tudo isso. Mas assim, a gente vende até para São Francisco do Pará. Ah, legal. Então a gente tá bem No pulverizada. Brasil inteiro. Literalmente bom. no Brasil inteiro. Show. E quais os planos, assim, pro futuro da Galo Doce? O que vocês estão fazendo agora de novidade? O que vocês imaginam aí pra frente? Como é que tá? A gente tá modernizando, né? Uhum. Então a gente voltou a botar nossas caras aí nas redes sociais, coisa que a gente não tinha. Então Legal. muita gente ficava meio perdido. Será que existe? Será que não existe Uhum. ainda? Né? Quando encontrava, a gente falava, nossa, vocês estão abertos, vocês existem, né? Então a gente tá, né, com essa comunicação. Então tem o nosso site que foi lançado, tem o Uhum. nosso Instagram, que somos nós mesmos que tomamos conta. Então Ah, a gente legal. aqui responde, né? Não Perfeito. é uma coisa orgânica nossa. Uhum. Vem aí um aplicativo também nosso. Ah, legal. Que Né, para legal. venda direta. Então a gente está com projetos de manter a tradição, manter a questão do artesanal, mas enquadrar no cenário atual de Perfeito. modernização.
Perfeito. No site a pessoa consegue comprar ou ainda não? Só Ainda no não. aplicativo mesmo que... A gente está finalizando aí alguns ajustes do aplicativo Legal. para começar esse contato melhor com o consumidor final. Então hoje ainda mais para comprar em pontos de venda, né? Pontos de venda, entrando no nosso Instagram, consegue lá, tem o linkzinho do WhatsApp, fala com a gente direto e a gente faz a venda. Legal. Da direto. conexão com a Levilo. Aproveita o nosso garoto propaganda, já aproveita o link, é. já faz aí, ó. Isso aí, ó. A divulgação, Levilo, ó. nosso patrocinador, um sistema de gestão completo pro restaurante, cardápio digital, gestão de estoque, sistema de gestão completo. E estão com um produto novo agora, que é o Levilo Marketing Pro, que são campanhas automatizadas aí no WhatsApp, focado principalmente pro público de delivery, né? E tem cases super legais, já aumenta até 35% de faturamento, e eles que fazem tudo. Então o lojista tem que se preocupar realmente em fazer o pedido ali, fazer o que sabe e deixar que eles cuidam de todo esse processo para ajudar aí o seu negócio. Quem sabe a gente não faz aí, ó. Todas as informações. A ponte aqui, ó. Já dá para criar uma parceria. É isso aí, Exatamente. Informações na Vamos descrição. passar aí. depois aqui para ela os contatos. Passa que é assim. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, nos seguir nas redes sociais. Tem tudo aqui embaixo aqui do vídeo, tem todas as descrições das redes sociais, de todo mundo que tá aqui, tá? Então se inscreve aí. Show. É. Uma dúvida, quando você falou que seu pai faleceu, você teve que assumir, você já trabalhava lá ou você estava fora e teve que entrar na companhia Eu só pra tava isso? fora, eu tava morando até no sul, e aí eu vim. Teve que voltar pra ir. Vim por opção, né? Não Uhum. foi uma coisa, não, precisa, tem Sim, que fazer, sim. não. Eu vi realmente que era uma questão de seguir, Legal. era o momento de entrar, Aham. né? Legal. Então tava precisando, minha mãe ficava mais na parte de produção e meu pai era o financeiro. Uhum. Então ela assumiu toda a parte financeira, né? Ela foi pra gestão e eu tinha essa coisa, né? Já de cozinha, de gostar. Falei, bom, vou encarar a missão. Legal. E E quais aí os fui pra maiores produção. desafios, assim, quando você entrou para assumir ali? Quais os maiores desafios e dificuldades que você encontrou, assim? A equipe. Uhum. A equipe aceitar e você modernizar. Porque eu vinha da história da gastronomia. Uhum. Então, você tá muito ali fresco com questões de fichas técnicas, de você querer organizar isso tudo. E quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha esses processos. Era tudo na cabeça deles, Sim. né? É o que a gente fala, é um processo muito artesanal mesmo, Uhum. até na questão da gestão. Então, era tudo passado de um pro outro. Sim. O mestre baleiro treina os demais e assim vai passando. E aí, quando eu cheguei, eu perguntei, falei, mãe, mas cadê? E aí, cadê a receita? Como é que a gente faz o custo exato disso? Não, aí você vai perguntar pro mestre baleiro, mas quanto que de açúcar vai? Tá vendo esse balde aqui? Vai isso aí. Então, é dessa linha pra baixo o açúcar. Eu falei, tá. E a água? É dessa linha pra cima. E a glucose? Então, é no meio dessa linha. Eu falei, gente, não dá Não pra dá. ser assim. E aí, você conseguir fazer essas fichas técnicas sem interferir ali Uhum. no sistema de produção, foi uma questão que a gente teve que ir entrando devagar, porque eles olhavam, né? Falavam, já vem essa menina. De novo, atrapalhar a gente. Porque é tudo muito cronometrado na produção. Sim, imagina. Imagino. Tem Deve que ser. ser super corrido, agitado, né? Exatamente. Pontinho. Por isso que eu fiz essa pergunta de se você já estava lá dentro ou não, porque eu imagino que o desafio seja maior ainda. Porque aí eles vão, caramba, chegou agora, já quer mudar, e deve fazer aquilo há 40 anos, né? É difícil pra caramba. Tem essa dificuldade, mas assim, a gente tem uma coisa também de gestão, de estar muito ali junto com o funcionário, de conversar. Então, assim, quando eu fui fazer esse processo, Uhum. foi assim, eu fiquei um tempo observando, e aí depois cheguei e conversei com eles. Sim. Falei assim, tá, eu preciso fazer, vai ter que ser feito. Qual é a melhor maneira de fazer? Uhum. E aí eles vieram, falaram, olha, a gente mediu corante num potinho e jogar aqui não vai dar. Falei, tá, não tem problema, vamos achar um jeito de fazer isso. Então, assim, não é chegar com a imposição, Sim. né? É chegar falando, ó, vai ter que ser feito, vamos sentar aqui junto e conversar. Então, é eles entenderem que a gente quer aprender com eles para melhorar o trabalho de todo mundo, Sim. né? Ser o gestor mesmo e não o chefe, né? Sim, ótimo. Isso aí. E o desafio do digital, né? A gente fala muito aqui sobre... A gente produz conteúdo nas redes sociais. E a gente sabe que hoje, se um negócio não tá no digital, não tá na internet, é como se ele não existisse. Então, vocês
pelo que a gente está aqui no podcast percebendo, vocês estão fazendo essa transição aí nesses últimos anos, né? Sim. De ter um site, de ter uma rede social. Você, como empreendedora, porque às vezes a gente é aquela coisa, a pessoa empreende, tem que dar conta do negócio, ainda tem que pensar no marketing, no digital, em outras ferramentas. Você sente muita dificuldade? Como é que tá dentro do negócio, assim, essa questão de ainda estar no negócio online? Então, eu sou da parte de produção. Uhum. Eu gosto do produção, do financeiro, do backstage, né? Quando vem pro digital, eu falo, não, gente, me esquece, me deixa quietinha aqui, não precisa disso, né? E aí é onde entra meu marido, que ele falou, não, a gente tem que se jogar, né? Ele assumiu essa parte, ele gosta mais, né? Ele toca. Então ele é a pessoa que toca essa parte das vendas. Né? Ele é o vendedor, é o que me Vendedor dá o nato. suporte nisso tudo, assim, porque eu sou do tipo, eu falo do produto, gosto de falar da história da empresa, né? Tô à frente. Mas quando vem pro digital pra botar a carinha, eu fujo. Legal. Não. Show. Mas estamos lá. A gente tava até brincando antes ali, falei de concorrente, né? E você falou que não tinha nenhum concorrente direto. Então, nenhum faz a técnica que vocês utilizam pra essa bala, né? Agora, a gente até brincou, né, sobre isso. A gente tem, hoje em dia, alguns que fazem, né? Aqui no Brasil, na verdade, a gente tem mais um, né? Que a gente saiba realmente que faz. Sim. Mas tem menos tempo do que a gente de Brasil, né? E é uma loja. Então, assim, que tenha essa distribuição nacional, né? E é o que a gente sempre fala, e que tem o sabor Que é muito que os específico brasileiros ali, né? consomem e falam, cara, é a bala da infância, é a gente. Porque, Sim. assim, a gente é muito chato com isso, né? Como eu tenho falado aqui pra vocês, eu gosto muito de produção. Então, eu consumo a bala semanalmente. Né? Eu E é a consumo mesma meu coisa... produto. 40 Se não anos, né? for igual, eu reclamo. Aí eu vou reclamar com o mestre baleiro porque botou aroma de mais ou botou aroma de menos. Não, botei a mesma quantidade. Então eu vou ligar pro fornecedor de aroma, ó. Alguma matéria-prima que vocês tiveram que trocar não funcionou. Legal. Porque a gente quer isso. A gente sabe que o paladar tá muito ligado à memória. Então ele precisa ter o mesmo paladar. Claro. Ele não pode mudar. Porque senão a gente quebra o encanto do nosso consumidor final. Perfeito. E vocês fazem personalizados, assim, por encomenda? Porque eu acho lindo que dentro da bala cada bala tem um desenho de uma fruta. E eu acho que eu vi no Instagram de vocês, de marcas, assim, alguma coisa. Vocês fazem? A gente faz. Hoje em dia, a gente não tá fazendo a logomarca, né? Por ser uma questão muito detalhada, muito certinha, Sim. que as pessoas marcam muito, mas a gente escreve. Ah, legal. Então, a gente escreve dentro da bala. Então, a gente personaliza desde uma letra até 8 letras a gente consegue. Então, a gente já fez pra Mangueira, né? A gente já fez pra algumas empresas de marketing. Eu acho uma gracinha. Caramba, legal. Porque cada mesmo. um tem um desenho, gente, aqui dentro. Para lembranças maternidade, casamentos, né? Agora vem aí final de ano, as empresas que querem, né, gerar um impacto Sim. nos seus clientes, né, mexendo aí com o emocional deles, criando esse vínculo com eles, né, trazendo uma memória da infância, uma memória afetiva para eles. É uma ótima oportunidade de você personalizar a bala com a sua empresa. Muito legal. Excelente, Não, bem legal. Bem diferencial. Eu fico curiosa, olha assim, gente, como será que a pessoa faz pra ficar os desenhos aqui Eu dentro? gosto de falar que é uma brincadeira de massinha de criança. É o processo de... É um processo... hoje em dia é a bala do TikTok, né, gente? O pessoal fica, né, a garotada reconhece como uma bala do TikTok. Mas é processo de brincar de massinha, só que é uma massinha lá, 160, 170 graus. Comestível, essa massinha pode comer. Tem que tomar cuidado. Essa massinha pode comer. Essa pode comer eu fico olhando ali esse jogo de cores, trançadas, você fala, deve ser muito difícil de montar isso ali. Não é um negócio fácil. Não, e é totalmente artesanal, né? A gente não tem maquinário na empresa. Não tem maquinário? Não tem. Caramba. Pra uma bala dessas são 7 pessoas. O pirulito são 7 pessoas. É todo manual. Nossa, por isso que eu fiquei em dúvida até do padrão, né? Porque é muito artesanal, então pra manter o padrão é incrível mesmo. O padrão é o olho do mestre baleiro. Né? Dos nossos mestres baleiros. Sim, é aquele processo da bala de coco da vovó. Só que com 30 quilos de açúcar. Excelente, incrível. Muito legal. Muito legal, né? Esse é o grande diferencial nosso. Né? Muito bom. Eu tava lendo aqui até nos nossos, que a gente tem um materialzinho que a gente
né, ler antes e tudo. Vocês foi o pirulito da Jade Picon, né? Teve aí, me conta dessas tendências, dessas trends usando aí. Que hoje em dia a rede social, né? Rapidamente alguém... A gente começou, a nossa principal influencer, né? Foi a Xuxa. Ah, Aquele pirulitão Sim. do programa, né? Que ela Sim. apresentava, era o nosso. Então a gente já vem aí com essa caramba. parceria indireta com a Globo há muitos anos, né? Ah, que legal. Então, Chacrinha, Xuxa, Trapalhões, Sim. né? A gente sempre teve presente ali na mídia. E com a Jade Picon foi um frisson, né? Na verdade, começou com a Bala, Uhum. que apareceu no quarto do líder. Eu não assisto Big Brother, gente, então começaram a ligar pra gente porque teve alguma coisa de algum participante que falava falou. que não comia bala e comeu um vidro inteiro de bala, que fica no quarto do líder. E a gente descobriu que era a Excelente. nossa bala. Excelente propaganda. A gente descobriu que eles fazem questão, a nossa bala tá sempre presente em todos os Big Caramba, Brothers no bacana. quarto do líder. E aí ficou isso. A gente falou, bom, a gente não pode divulgar. Quando saiu a Jade Picon, que eles deram o pirulito, aí o pessoal começou a mandar foto pra gente direto. E aí a gente falou, bom, a gente, Tem que né, usar a gente isso, né? falou, é o nosso, não tem como. A gente reconhece o nosso produto. E aí a gente entrou em contato com eles, eles disseram onde é que tinha comprado e a gente realmente confirmou, né, que era nosso cliente, então, que foi o nosso. E agora, nesse último Big Brother, a gente fez a bala personalizada pra eles, né? Ah, Então, legal. nesse Big Brother tinha a nossa bala. Legal. Lá Show no de quarto bola. do líder. Muito bom. E vi aqui, ó, bala do Clube Vasco da Gama. Vamos fazer pro Flamengo aí. Isso que é- Estamos Vasco tentando, não. gente! Olha, Flamengo. Essa bala do Vasco aí não dá muito A certo. gente tá não. tentando, isso é uma nova empreitada nossa que a gente agora Caramba, legal. né, autorizada, é oficial pelo Vasco da Gama. Ó, muito legal. Difícil pro Flamengo. Aí agora a gente quer levar Isso aí, essa tem que doçura aí expandir. pras outras torcidas, né? Tem que expandir pras outras. Expandir. Fazer a concorrência entre eles. Isso aí. Nossa, Muito mas legal. Muito legal. Show de bola. Vamos ler aqui mais perguntas. Quais dicas que você dá, assim, pra quem empreende ou pensa em empreender nessa área? O que você poderia deixar aí de mensagem? Primeiro, a perseverança, né? Não são todos os dias 100%, Uhum. né? Quem fala que tá mentindo, a gente tem dificuldades, tem dias que a gente tá bem, dias que não tá, né? Também. Mas quando a gente vê a alegria do cliente, que a gente vê que a gente transforma vidas, que a gente conecta pessoas, né? Que os nossos produtos realmente... Você vê, o meu é um pirulito, é uma bala. Uhum. Mas o quanto de alegria a gente dá pro nosso cliente, todo esforço compensa. Ah. Assim, você vê um cliente seu, um consumidor, pegando um pirulito, pegando uma bala, sentindo o sabor, tendo essa experiência e chorando porque trouxe alguma memória, né? Legal, algum momento, né? Às vezes perdeu o avô e era o avô que dava né, a bala, trazia de viagem. O pai, quando recebia o primeiro salário, era o que trazia para os filhos no dia do pagamento. Então, as crianças esperavam isso. Uhum. É muito significante, assim. É uma coisa que transcende qualquer dificuldade que você passe no processo. Então, Legal. Show de bola. o que eu falo é persevere, porque o resultado não tem nada mais compensador. Que legal, Perfeito. muito bom. Show de bola. A gente tem uma perguntinha final aqui que a gente faz clichê para todos os convidados, que é qual foi o maior perrengue que você já passou assim na sua vida? Pode ser algo engraçado, alguma coisa difícil, triste, feliz, alguma coisa que te impactou. Dessa assim, né? vida de empreendedor, De cara, tudo, pode ser. não tem fora como a também. gente não falar da pandemia, assim. Eu acho É. que quem passou Mudou por muito, isso, sendo pequeno empresário, porque a gente, apesar de ter aí 40 anos, a gente é uma empresa familiar e, Aham, né, a gente tem bastante presença, mas é uma empresa pequena. sim. E você, da noite pro dia, Parar. É. parar. Assim, a gente literalmente parou. Sim. Sem Eu- poder fazer nada, né? Eu tava com uma viagem marcada, né? Nosso carro fazia rotas na estrada, então eu Uhum. tinha uma grande quantidade de mercadoria. 3 dias depois, um cliente nosso grande, que é o Frango Assado, fez um pedido Sim. enorme de vidros. Eu não tinha o produto. Encomendei com o meu fornecedor. Quando eu fui ligar para ele Caramba. para agendar, o Dória tinha fechado todo o comércio em São Paulo, então eles cancelaram o pedido. Nossa. Eu tava com 70 caixas de vidro. Cada caixa na época tinha 24 unidades. Caraca. Em estoque.
né? Você ter 8 famílias que dependem de você, né? E aí você falar, gente, e agora? O que a gente faz? Caramba. Porque a princípio eram 15 dias, mas os 15 viraram 30. Viraram 6 meses, meses, né? um ano. Viraram meses, a nossa questão era, tudo bem, a gente pode vender para o consumidor final, só que a gente não tinha essa cultura, a gente Sim. teve que girar. Quando os clientes começaram a reabrir, eles estavam abastecidos muito com os produtos vencidos. Então, assim, esse foi o maior desafio e a gente tem que parar e falar, gente, a gente tem que agir. Né? O sonho tem que continuar, a gente tem que continuar levando, né, alegria para as pessoas e aí é botar as caras e fazer acontecer. Sim. Né? Então, assim, o que eu fiz, minha casa virou um estoque de galo doce, porque você não podia nem ficar transitando muito, É verdade. né? Não era permitido. Sai muito Uhum. pouco, é. Meus funcionários não podiam chegar na empresa, então, assim, não tinha nem essa opção. Era todo mundo Porque- trancado em casa. Sim. Assim, eu não dirigia na época, então eu tinha que pedir para uma amiga para ir comigo até a empresa. Eu trouxe tudo para casa e dali a gente começou a escoar a produção. Legal. E depois de quanto tempo, assim, vocês conseguiram voltar? A gente ficou 6 meses completamente 6 fechado. meses. Nossa. E conseguiu Completamente manter todos fechado. os funcionários? Não, Não. eu confesso que a gente fez acordo com todos eles, fiz a demissão, Uhum. né? Até porque a gente não tinha muita, né, Sim. condição e era muito incerto, né? Então eu optei por fazer um acordo com eles, até porque eles receberiam fundo de garantia, tudo isso, né? A gente fez isso e depois a gente recontratou legal. todo mundo Ah, e legal. seguiu. A gente Legal. não teve nenhum funcionário que a gente não fez a recontratação. Show de bola. Legal. Muito bom. bom. Então, E a pandemia sempre aparece por aqui, sempre que, né, vários Não, empreendedores. marcou, né? Marcou muita gente. Acho que É o foi mundo um- todo. eu acho que quem tinha empresa e conseguiu passar pela pandemia, Sim. assim, a gente passa, acho que agora por Qualquer coisa. qualquer coisa. Foi fortalecido, É. porque se sobreviver à pandemia é verdade. Foi bravo. Quem sobreviveu e manteve as portas abertas, ainda mais sendo pequeno. Sim. Sim. Ah. O pequeno tem mais dificuldades ainda, né? Porque É, o caixa, né? tudo, Manter caixa, exatamente. O grande, Sim. ele dispõe de recursos, né? Ou até empréstimos, várias coisas para poder aportar ali no negócio, que o Uhum. pequeno muitas vezes não tem, Não né? tem. Sim. Não tem Verdade, caixa. também. Pra quem não tem lenha, combustível muito para Pra queimar, né? Assim, Uhum. o que você tem, você consegue manter ali um pouquinho. Então, assim, a gente, Até- graças a Deus, conseguiu, né? Honrar com todos os nossos fornecedores, Uhum. honrar com acordo com os nossos funcionários, tudo isso. Sim. Mas foi uma tomada de decisão ali que foi uma questão que a gente teve que fazer rápido. Uhum. Mas quando a gente começou a ver isso, não, de 15 vai pra 30, vai pra 60, você fala, tá. É, E aí a lenha vai acabando A lenha, o estoque era limitado. e o negócio vai ficando. Você fala, não, é melhor a gente ver Sim, o que vai ser melhor pra eles também, claro. né? Então a gente sabia que eles iam conseguir seguro-desemprego, fundo, né? Fundo de garantia, tudo isso. Então Uhum. a gente optou. Legal. Legal. Por Exatamente. A gente sempre fala aqui, né? Trazer o empreendedor da voz, o empreendedor da vida real, mostrando a realidade, porque empreender não é fácil, né? Não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo tinha sucesso. E não é. São muitas escolhas que a gente tem que fazer, tem que abrir mão de muitas coisas. Então a gente fica super feliz cada semana que a gente recebe aqui um empreendedor com uma história, 40 anos de história, 3 gerações. Então, se você quiser, Erika, usar agora o espaço, fazer a divulgação, falar do Instagram, mostrar a bala, fica à vontade. Pra quem Bom, tá nos gente. assistindo ali, ó, deixa seu recado aí. Sigam a gente lá no @balasgalodoce. A gente tá vindo aí com muita novidade. Né? A gente quer conhecer mais o nosso consumidor final, saber de mais histórias, estar ali mais próximo de vocês, pra gente conseguir manter o legado e trazer cada vez mais alegria e doçura pra vida de vocês. Excelente. Com show de muitas bola. gerações aí, ó. Muitas e muitas. 4, Isso 5, é 6, bom. 7. Tem que garantir a nova geração aí de Isso aí. viciados Isso da aí. bala. Excelente. Érica, muito Muito obrigado. obrigada pela Obrigada. presença. Foi Foi ótimo. ótimo, viu? O papo tá Prazer. muito legal. Obrigada a vocês, né? Vamos deixar tudo Tudo aqui na embaixo descrição. na descrição. Se Não deixem inscrevam. de se inscrever aqui no nosso canal e seguir também as redes, tá? Muito E obrigada. Fiquem com Deus. Até Beijo. a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.